Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos de volta. Eu queria, antes de tudo, responder aqui um e-mail que eu recebi do Davi Reis de Oliveira. É um cidadão angolano, mora em Portugal. E ele me manda aqui um artigo, infelizmente eu não vou poder lê-lo inteiro, mas um artigo muito interessante, observando a reação aqui dos americanos nas cidades afetadas pelo tornado. Um tornado monstruoso que destruiu a cidade inteira. Até o cidadão do funcionário do Correio dizendo, não sobraram nem as caixas do Correio, vão entregar o Correio na mão, pessoa por pessoa. E então aqui o Davi observa que a reação de cada cidadão ali é o seguinte: vou recomeçar antes que chegue ajuda, vou tentar recomeçar por mim. E daí ele diz, mudemos de continente e ponhamos idêntica a situação na Europa. A resposta, o encaixe, a predisposição típica seria essa? Com certeza que não era. Por aqui, por essas bandas, a predisposição seria, em primeiro lugar, para a reivindicação à proteção do Estado, dos organismos públicos, das organizações humanitárias internacionais, do Diabo a 4. Sabe, você tem toda a razão, Davi, muitíssimo bem observado. Aqui, os americanos estão acostumados às dificuldades, à violência da natureza. Tem muitas cidades aqui que já foram derrubadas e reconstruídas várias vezes. É um povo de uma tenacidade formidável que não fica esperando ninguém vir ajudá-lo. E o pessoal europeu está cada vez mais incapaz de reagir assim. Agora, do Brasil, nem se fala, né? Ninguém pensa em fazer nada por si mesmo. Até a iniciativa pessoal considera um pouco imoral no Brasil, né? O certo é só esperar o Estado, o governo e ninguém fazer nada por conta própria. Eu sugiro que vocês leiam este artigo, está no blog do Davi, que se chama pleitosapostilas.blogspot.com. Deem uma olhada porque o artigo Face aos Tornados realmente está muito bem escrito e muito inteligente. Espera aí, parece que tem alguém na linha aí, vamos lá. Quem está na linha? Maurício Andrade, de Belo Horizonte. Ô Maurício, tudo bem? Estou acabando de ver seu apelo aqui no seu site e estou impressionado. Parabéns, viu, Olavo? Você está fazendo uma coisa que não existe no Brasil. Muito obrigado. Não existe. Nós precisamos de ter forças aí conservadoras organizadas, tá? Para pelo menos colocar... Temos que acabar com o monopólio da esquerda, não pode ser só eles, né? Com certeza. Nós não queremos varrê-los do mapa, mas nós só queremos ter um lugarzinho para nós também. Vou te dar uma ajuda aí nesse apelo que você fez. Muito obrigado. A minha pergunta é simples, que eu não quero tomar muito seu tempo, porque você tem muito a falar e acrescentar. Aqui há muito o que fazer. Eu acho fundamental a gente lutar para mudar a política norte-americana com relação à América Latina, que é muito responsável pelo que está acontecendo aí, desde o tempo do Jimmy Carter, né? Agora, é uma luta difícil, porque principalmente eu estou sozinho. O outro lado tem... Não está não, pode ficar tranquilo que você não está não. Agora, minha pergunta é simples, eu queria saber se você, isso que você está começando a fazer e está fazendo bem, tem alguma semelhança com o que de certa forma aconteceu nos Estados Unidos quando surgiu a rede Fox News. E eu fico impressionado às vezes aqui de ouvir um cara outro dia que eu comecei a assistir, o tal do Bill O'Reilly. O Bill O'Reilly é maravilhoso. Que senta o cacete na esquerda americana e, na realidade, ele não precisa fazer isso, ele só coloca o verme ao sol. Quando você coloca ao sol, o sol se carrega do resto. Matou, exatamente. Exatamente. Mas, a gente olha, precisava ter um Bill O'Reilly na televisão brasileira, viu? Pois é, você podia fazer isso, você tem que ou fundar a Fox ou virar o Bill O'Reilly da televisão brasileira que precisa disso aqui. E eu só fiquei sabendo, já te conhecia antes do Manhattan, mas só fiquei sabendo do seu site e das suas coisas através do site do Reinaldo Azevedo, que realmente também é uma outra coisa muito boa que tem acontecido. É outra força positiva Brasil. Que tem no jornalismo brasileiro. Mas aos poucos está crescendo, porque você veja, 10 anos atrás eu estava totalmente sozinho no Brasil, agora não estou mais. Pois é. Né? Pois é. E aqui também, agora estou sozinho, daqui a pouco não vou estar mais. Não está não. Parabéns. Já não estou mais. Eu não quero tomar, pode continuar seu programa e vou fazer uma contribuiçãozinha aí. Quando eu passar na Virgínia, eu vou te dar um alô. Venha mesmo. Tá? Muito obrigado, Maurício. Obrigado pela força. Um abraço, até logo. Tchau. Então, agora, às vezes, que o Davi observa, do americano tem muita iniciativa, é muito verdade. Agora, para vocês não pensarem que
tudo aqui são luzes, veja só o que aconteceu aqui. Um professor do Glendale Community College, no Arizona, Walter Kerhovsky, está ameaçado de demissão porque ele distribuiu aos colegas um e-mail contendo a mensagem de Dia de Ação de Graças de George Washington, de 1798. Então acharam que é um assédio religioso, quer dizer, um texto do fundador do país, né? O cara distribuiu lá as palavras de George Washington e está ameaçado de perder o emprego, né? Porque daí se move contra ele todo esse pessoal politicamente correto que não perdoa nada, que são sempre fanáticos, eles estão sempre no ataque, sempre. Eles nunca vão dar sossego. Se alguém espera que seja possível haver uma convivência tranquila e democrática com essa gente, respondo eu, não é. Não é porque não é isso que eles querem. Eles querem não a democracia, não a concorrência leal, não o rodízio de poderes. Eles querem a destruição total de quem não concorda com eles. Eles querem simplesmente varrer do mapa quem não concorda com eles. Aliás, qualquer pessoa que tenha um plano global para a humanidade sempre será assim. Porque eu acho que o ser humano decente, ele sabe que ele não tem cabeça, não tem capacidade para pensar as coisas numa escala universal e ter uma solução para todos. Quem tem uma solução universal na cabeça é um bandido, é um assassino, já por natureza. É certo? Uma pessoa perigosa. Ora, o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo. O que a gente tem que fazer é melhorar nós próprios, melhorar o nosso círculo de ação pessoal e agir dentro daquilo que a gente tem conhecimento e que a gente tem efetivo domínio. Esse negócio de querer reformar o mundo é sempre coisa de genocida. Então, com essa gente não é possível a convivência democrática. Então, já que eles querem nos destruir, bom, nossa resposta não pode ser querer destruí-los. Nós não vamos sair aí fuzilando pessoas que nem eles gostam de fazer, que nem vivem fazendo em Cuba, né? Mas nós podemos desmoralizá-los. Devemos desmoralizá-los a tal ponto que eles tenham vergonha de sair na rua. Se a gente contar tudo que tem para contar desses caras, tá certo? Ninguém vai nem querer olhar para eles. Olha aqui, eu vou dar aqui um exemplo. O meu amigo Luiz Afonso colocou no site dele, Contra a Maré Vermelha, que é um blog, againstred.blogspot.com, tá certo? Ele colocou lá um link para um vídeo que está no YouTube, em que um desertor da KGB, em 1984, explica que a ideia popular de que a KGB é um órgão de espionagem é muito errada. Ele diz que a quase totalidade das atividades da KGB é uma atividade de subversão ideológica, quer dizer, de penetração profunda nos meios de comunicação do país adversário, nos meios de comunicação, na mídia do país adversário, mídia, cinema, show business, etc., tudo, tá certo? E criavam uma política de desmoralização do país. E dizia ele, em 1984, que àquela altura o trabalho já estava praticamente realizado. Isso quer dizer que pelo menos metade da opinião pública americana, as convicções que essa gente tem são exatamente as que a KGB tinha começado a inocular aqui desde 1950. Dizia ele, então, que já era mais de 3 décadas desse trabalho, tá certo? Sobretudo através, vamos dizer, do show business e também da mídia. A opinião média do New York Times hoje é a opinião da KGB. E vocês não pensem que com o suposto fim da União Soviética, a KGB parou de agir. As tais medidas ativas de subversão ideológica continuam igualzinho. E são bilhões de dólares que são gastos nisso. Tá certo? E o número de pessoas que trabalham para isso é incalculável. Quer dizer, não é aquela coisa de espionagem, de gente escondida. Não. É uma coisa de massa. Tá certo? E isso quer dizer que o que as pessoas recebem hoje como opinião, vamos dizer, mainstream, como opinião dominante da mídia americana, foi criada aqui pela KGB. Quer dizer que a opinião pública americana foi passiva em relação à propaganda soviética. A propaganda soviética que é o fator ativo, tá certo? E a mentalidade norte-americana foi recipiente passivo disso. É claro que não totalmente passivo, porque tem uma boa parte de gente que reage. Mas mesmo as pessoas que reagem, elas não têm a visão da profundidade desta ação soviética aqui, a ação que continua até hoje. Na KGB não foi demitido um único office boy, tá certo? O orçamento não diminuiu em um tostão, a coisa continua agindo até hoje.
Sem contar a espionagem chinesa, que era até vamos dizer, o serviço secreto chinês, que era até protegido pelo Bill Clinton em troca da ajuda de campanha que ela recebeu. Então, dê uma olhada lá no againstred.blogspot.com. Se tiver dúvida, eu também coloquei um link para este vídeo na minha página no Orkut. É só entrar na minha página e procurar vídeos, você vai ver. Agora, ali eu também estou colocando os links para 2 outros vídeos importantíssimos. Um chama Pense sobre Aborto. Dê uma espiada nesse vídeo. Vamos dizer que tem todos os dados fundamentais, assim, em 10 minutos o vídeo resume tudo o que você precisa saber para entender que toda esta campanha abortista é deliberadamente mentirosa em tudo o que ela afirma, em cada detalhe, A começar pela alegação de que, vamos dizer, é preciso liberar o aborto por causa das mulheres pobres. Né? Então ali mostra assim que as mulheres pobres, que as mulheres pobres são sempre a minoria. Quem faz aborto é a classe rica. Depois diz, é por causa das mulheres que tiveram problemas de saúde. Você vai ver, elas são 1%. Em suma, o que o pessoal quer é um aborto lúdico, tá certo? É um aborto à vontade, o aborto a pedido, o aborto por encomenda, o aborto a qualquer hora, a qualquer etapa da vida do bebê, pode ser 1 minuto antes do nascimento, 3 minutos, e a pessoa ainda tem dúvida de se aquilo que está lá é um ser humano. Quer dizer, não é possível, quer dizer, porque só porque abriu a barriga e o sujeito saiu, ele não era humano e se tornou humano, quer dizer, que mágica seria essa? Né? Quando espremidos por este argumento, eles respondem, não, de fato nós não sabemos onde começa a vida. Olha, onde começa a vida todo mundo sabe, a vida começa na fecundação, isso é coisa óbvia, né? Isso é um dado elementar de biologia. O que eles querem dizer é que nós não sabemos se aquela criatura que está lá é um ser humano ou não. Porque eles imaginam que a condição de ser humano é uma coisa cultural, quer dizer, é conferida pelo Estado. Depois que o nego nasce. Agora, acontece se a condição humana não for natural, for cultural, então ela não pode ser concedida na hora do nascimento. Porque não é possível que o sujeito, então logo nasceu, já absorve a cultura do seu meio. Então, esse raciocínio implicaria que o nego só ia ficar humano lá pelos 3 ou 4 ou 5 anos, e que antes seria um bichinho. Então, por que não poder matá-lo também aos 6 meses, 1 ano, 2 anos? Ou seja, todas as convicções abortistas são absurdas em si, são insultuosas à inteligência humana, não há nenhuma boa intenção por trás disso, é um desejo de alimentar o comércio de fetos, o comércio de órgãos humanos, a coisa mais macabra que já se inventou na humanidade. E esse vídeo, inclusive, mostra que você, somando todos os genocídios do século XX, você não chega a 1/10 do que vem sendo feito com o aborto, que já matou 804 milhões de crianças. Falando nisso, o segundo vídeo que está lá, que eu coloquei lá na minha página no Orkut, é um vídeo absolutamente impressionante, que é o depoimento do Dr. Bernard Nathanson. O Dr. Bernard Nathanson era um dos líderes do movimento abortista nos anos 60, 60, 70, e era dono da maior clínica de aborto que tinha nos Estados Unidos. E ele começa o depoimento dizendo assim, eu quando criança, eu era religioso, eu ia na escola judaica e o rabino me ensinava a Torá, etc, etc. Quando eu voltava para casa, o meu pai, que tinha sido educado na religião judaica, mas que tinha rompido com ela, ele ria da minha cara, ele me ridicularizava. E de tanto ele fazer isso, eu fiquei inibido de ter religião e acabei me tornando ateu. Mais tarde, quando entrei para a medicina, entrei para esse negócio do aborto, né, eu me tornei o quê? Eu me tornei um assassino em massa, eu me tornei um genocida, porque eu fui responsável pela morte de 75 mil crianças inocentes. E por aí vai o depoimento dele, e mais adiante ele mostra como ele e os outros líderes do movimento abortista falsificaram dados, como os líderes do movimento abortista no Brasil estão falsificando agora, como essa maldita Folha de São Paulo falsifica ainda, tá certo? Que eu acho que o jornal deve ser processado por isso, tá certo? Quer dizer, o jornal que promete a cobertura honesta e depois cita dados furados, tá certo? Propositadamente falsificados por um órgão americano, dizendo que tem mais de 1,5 milhão de abortos clandestino no Brasil, quando na verdade não chega a 200 mil.
Então, o jornal que faz isso, você tem que dar uma queixa na delegacia do consumidor, porque isso é propaganda enganosa. Vejam o vídeo do Dr. Bernard Nathanson. Eu tenho uma grande admiração por esse Dr. Bernard Nathanson, porque quando ele está só fazendo a coisa certa, é uma coisa. Agora, quando você, vamos dizer, entrou fundo no crime, tá certo? E de repente você toma consciência do que você fez, é preciso uma coragem extraordinária, é preciso uma inspiração divina, tá certo? Por nego confessar o que fez e, vamos dizer, sair lutando para corrigir o mal que fez. Esse Dr. Nathanson é um grande homem. Muito bem, vamos aqui responder mais alguns e-mails. Peraí, tem gente na linha aí, vamos lá. Alô? Alô, Olavo? Eu? É o Márcio Davi de Brasília. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bom. Olavo, é uma dúvida que tem a ver com isso que você acabou de falar agora também. É a respeito da Ayn Rand. Uhum. A Ayn Rand, ela, para quem começou a estudar economia e não tinha um respaldo filosófico por trás aqui nas universidades, quando começou a buscar o liberalismo mais a fundo, a Ayn Rand meio que cai como uma luva, né? Sim. Começando a procurar. E só que depois eu tive a grata satisfação de conhecer o professor Og Leme, e ele me indicou o livro do Michael Novak, O Espírito do Capitalismo Democrático. Aham. E aquele livro realmente me libertou do pensamento randiano estrito e realmente mostrou que o capitalismo não funciona sem uma base de valores da civilização judaico-cristã por trás. Não tem nem como comparar a Ayn Rand com o Michael Novak. O Novak é um filósofo sério, um homem consistente. Agora, a Ayn Rand é uma amadora muito metida à besta, é isso que ela é. Pois é, mas aí a minha questão é a seguinte, não falta, queria que você colocasse a sua posição, não falta aqui no Brasil também uma maior divulgação desses outros filósofos e pensadores liberais conservadores, porque a minha análise do disputacho aí com o Rodrigo Constantino é basicamente porque ele começou de trás para frente com viés, entendeu? Exatamente. Ele começou de trás para frente viesado. É muito pouco conhecimento e conhecimento que já vem viciado. E com base nisso, exatamente, o sujeito forma aquele universo de pensamento dele, né, que é do tamanho de uma titica de galinha, e pensa que aquilo é o mundo, tá vendo? Mas ele não é, eu acho que ele não é exceção, porque eu conheço, eu fiz economia na PUC também, e a turma lá que lamento reconhecer que você tem razão, eu sei que tem muita gente aí que entrou nessa. Que fica nessa. Então, se você pudesse, assim, eu vi que você tentou, você citou alguns no seu site, mas divulgar mais esses nomes, assim, para que a gente tenha mais alternativa de leitura nessa área aqui também. Muito bem. Agora, já que você falou na Ayn Rand, existe um ponto que é fundamental as pessoas entenderem. Quando ela propõe essa ética do egoísmo, é preciso ver que o egoísmo e altruísmo não são conceitos morais, tá certo? Nenhuma ação humana, tá certo? Ela pode ser, vamos dizer, delimitada em totalmente egoísta ou totalmente altruísta. Quer dizer, são conceitos puramente relativos e operacionais. Você não pode fazer uma ética baseada nisto. Tá certo? Quer dizer, os conceitos filosóficos têm que ser conceitos rigorosos, vamos dizer, que delimitam a coisa perfeitamente. Agora, egoísmo e altruísmo não, egoísmo e altruísmo estão sempre misturados em toda a ação humana. Então você não pode fazer uma ética do altruísmo, tá certo? Porque um princípio ético, para ele ser um princípio, todo princípio tem um alcance universal. Então, alcance universal quer dizer que se você aplicar aquele princípio até suas últimas consequências, aquilo não levará a contradições. Agora, no caso do altruísmo, você não pode levar o altruísmo às suas últimas consequências, porque ele se volta contra si mesmo. Quer dizer, o sujeito que é totalmente altruísta, ele nunca cuida do seu próprio interesse, ele se destrói, então não pode mais fazer o bem. E o nego que for totalmente egoísta, ele vai ficar tão sozinho, que a vida dele vai ser um inferno. Então, é claro que são conceitos meramente relativos, são conceitos de ordem psicológica, conceitos descritivos de situações psicológicas. Para quem tem uma formação filosófica,
É óbvio que se a gente tentar montar um sistema ético com base em conceitos tão empíricos, tão vamos dizer, relativos assim, é coisa de amador. Não se faz isso, entendeu? E até no caso do Rodrigo, o que eu estranho é o seguinte, porque como economista que estudou um pouquinho de história e pensamento econômico, pelo menos, o próprio Adam Smith, ao mesmo tempo que escreve A Riqueza das Nações, escreve a Teoria dos Sentimentos Morais. Você tirou as palavras da minha boca. E eu acho que até hoje não tem uma tradução da Teoria dos Sentimentos Morais no Brasil. Pois é, porque é justamente mostrando isso que você está falando, quer dizer, o que ele coloca ali é que o indivíduo, quando busca o seu interesse, ele produz o bem como resultado disso, mas ao mesmo tempo ele não pode viver só disso, e por isso ele faz o contraponto. Né? Certamente. Você veja, o Adam Smith ele representava a corrente majoritária do iluminismo inglês, que realçava a importância dos elementos morais, e até realçava que o conhecimento moral é uma coisa inata no homem, era um dom inato no homem. Ele insistia nisso, Shaftesbury insistia nisso, Francis Hutcheson insistia nisso. Agora, tem o lixo iluminístico, que é o John Locke e o Bernard Mandeville, com aquela idiotice da fábula das abelhas, né? Que é uma coisa, assim, um escrito mais popular e que pega facilmente. Aqui foi feito para QI do Rodrigo Constantino, entendeu? Ele lê aquilo e fica maravilhado. Né? Agora, tinha que ler o Hutcheson, tinha que ler a Teoria dos Sentimentos Morais do Adam Smith, muito bem lembrado. E só para... Você citou uns programas atrás um livro que fala da divisão do iluminismo francês e britânico. Você lembra ele ainda? É o livro da Gertrude Himmelfarb. Isso. Gertrude Himmelfarb. Himmelfarb. Ela era esposa do Irving Kristol, que foi um dos grandes teóricos do conservadorismo aqui nos Estados Unidos. Uhum. E ela escreveu uma série de livros muito, muito importantes. Agora, tem outros autores dessa área que, por exemplo, o Russell Kirk, ninguém pode deixar de ler o Russell Kirk. O Russell Kirk é um pensador sublime. Se você quer ter ideia do que é a elevação moral que está dentro da ideia da democracia capitalista, o Russell Kirk é, como pessoa e como autor, uma espécie de encarnação disso. Porque é um escritor onde, de uma nobreza, de uma elevação de sentimento que dá gosto você ver. Agora, eu acho que não tem nenhum livro do Russell Kirk traduzido no Brasil, e naquela porcaria daquele dicionário crítico do pensamento da direita, feito pelo seu Emir Sader e outros bocó de mola que nem ele, não é citado nenhuma vez. Quer dizer, como pode falar de pensamento da direita e não conhecer o Russell Kirk? É o fim da picada. Não tem nenhuma tradução. Eu procurei aqui na Cultura, na Saraiva, nada. Não tem nada. Aí tem um bloqueio mesmo, Isso é uma política deliberada. Todos esses editores brasileiros, com raríssimas exceções, que são editoras pequenas, os grandes editores no Brasil são todos comprados por esse movimento comunista, quando não são comunistas eles próprios. Tá certo? E todos têm vergonha. O pessoal que vive de picaretagem. Você vê o falecido Enio Silveira, dono da civilização brasileira. Ele, poucos meses antes da morte dele, ele me confessou que a editora dele, durante o tempo da ditadura, que era a maior editora comunista do Brasil, vivia de dinheiro do governo militar. Quando a situação engrossava, ele ia lá no Golbery, pedia dinheiro, o Golbery dava. Esse pessoal é um bando de picareta, por isso que o Brasil não vai para frente, porque você está acostumado com isso, entendeu? Quer dizer, a picaretada está no sangue. A sensação que dá pra gente aqui é a seguinte, é que os livros, os poucos que chegam aqui, primeiro chega a contestação, você nem sabe o que estão contestando. Isso quando não chega a falsificação, que, como o Emir Sader fez com o livro do Alain Besançon, ele ele inverteu o sentido do livro na tradução. É uma coisa monstruosa, quer dizer, é uma espécie de cabresto, de viseiras que colocaram no leitor brasileiro para que ele não enxergue, não ouça e não saiba de nada. Isso é uma tirania ideológica que não é de hoje. No tempo da ditadura, a esquerda já exercia essa ditadura. No tempo da ditadura militar, a esquerda já tinha esse domínio completo dos meios de formação da opinião pública e o governo não ousou mexer nisso aí. É uma coisa incrível. Quer dizer, os ministros também ficaram lá 20 anos, tiveram mais poder do que ninguém e não quiseram mexer na hegemonia cultural da esquerda. Quer dizer, que omissão mais...
crime. É por causa disso que nós estamos nessa situação de merda hoje. Mas eles são a minoria eternamente perseguida e não vai... Ah, não, eles quando estão no governo, eles ainda são minoria perseguida. Mas é que nem a Benedita da Silva, que era governador do estado, ainda se considerava pobre e oprimida. Né? Olavo, obrigado aí por tudo, parabéns. Obrigado eu pelo apoio. Volto sempre. Um abração. Agora aqui tem um e-mail do André perguntando: a morte de Deus anunciada por Nietzsche no século XIX é o que estamos vendo acontecer desde então? Esse vazio cultural da Europa Ocidental, cada vez mais ateia, cada vez mais cientificista e materialista, o vazio anunciado por ele nunca foi preenchido desde lá. Ou foi e se esvaziou novamente num eterno retorno ao mesmo tema. Resumindo melhor a pergunta, esse excesso de maldade no mundo atual, essa satanização, não é a morte de Deus que Nietzsche descreveu no século XIX? Bom, isso aí é a morte da Europa. Deus acho que está passando muito bem, Deus não foi afetado por isso. Quer dizer, para quem entende o que é, vamos dizer, vagamente a ideia de Deus, né, sabe que você dizer que Deus morreu é cuspir para cima. Nietzsche, depois que Deus morreu, né, ficou louco logo em seguida, né? E morreu abraçado num burro, chorando de piedade. Ele que pregava que a gente tem que ser durão, etc. Viu o carroceiro bater no burro, ficou com dó do burro, se abraçou no burro e ficou chorando. Né? Quer dizer, olha que vexame, que mico. Né? É o maior mico filosófico de todos os tempos. Né? Então, Deus não está nem aí, você está entendendo? E no máximo ele fica com dó de nós, mas não vai ficar com dó assim como Nietzsche ficou do burro. Porque ficar com dó já ficou uma vez. Mandou o filho para morrer para ver se quebrava o nosso galho. Tá? Ele não vai fazer isso de novo, não. Muito bem. Agora, aqui tem alguém me envia um artigo do Tiago Ramos. Pequena consideração sobre razão e fé. O artigo está muito bom, com um protesto pela impropriedade do título, porque não se diz pequena consideração, e sim breve consideração. Mas esse negócio da propriedade vocabular é uma coisa que hoje em dia está difícil no Brasil, porque o idioma está em dissolução. Então as pessoas, às vezes, não acham as palavras certas, né? Precisa treinar para isso aí. Mas o artigo está muito bom. Esse é um artigo sobre a Bíblia, quer dizer, o que é exatamente a Bíblia, e ele, usando aqui ideias que ele teve do Donoso Cortés, Juan Donoso Cortés, que foi um grande escritor conservador espanhol, e do Eric Voegelin, dá aqui uma explicação muito boa. Não vou poder ler o artigo inteiro, evidentemente, mas vou dar aqui o endereço. É www.folhasdispersas.blogspot.com. Tiago Ramos. Muito bem, Tiago. Vamos ver o que tem mais aqui. Agora, aqui, o Lopes me escreve aqui uma carta muito inteligente, com muitas citações interessantes. Eu também não vou poder ler inteira. Pelo amor de Deus, não me enviem carta comprida, porque eu não posso ler inteira, não dá. Né? Mas ele diz aqui, ele explica por que, embora ele seja anticomunista, ele não se sente persuadido a incrementar as fileiras conservadoras. Tá certo? Então, ele cita aqui vários trechos célebres, ele encontrou aqui no Bhagavad Gita, né, no Nietzsche, no Schopenhauer, várias citações contra a família, tá certo? E ele diz que como a Igreja Católica fomenta a família, né, ela, na verdade, ela pode criar uma espécie de politicamente correto em cima do outro. Algumas dessas citações, por exemplo, ele cita aqui o Bhagavad Gita, né, onde Arjuna, né, o herói da história, Arjuna, se enfrenta com a família, os inimigos dele saem da própria família. E então, quando ele fica com dó dos parentes e não quer matá-lo, aparece Krishna e disse, né, que essa fraqueza era indigna de um guerreiro, que ele tinha que se levantar e matar os parentes mesmo. Bom, muito bem. O Bhagavad Gita é uma imagem da alma humana, tá certo? Se existem algumas exegeses maravilhosas sobre isso, entre as quais uma que eu não me lembro exatamente que livro está, mas se você procurar esse livro do Martin Lins, você encontrará uma belíssima explicação. Quer dizer, esses parentes, né, em guerra são os componentes todos os componentes da alma humana, e alguns têm que ser liquidados mesmo. Quer dizer, alguns podem ser reaproveitados, mas outros têm que ser cortados. Quer dizer que isso aqui não é um apelo a que você mate fisicamente os seus parentes.
Depois, na citação aqui do Nietzsche, né, ele diz, o filósofo tem horror ao casamento e a tudo que a ele poderia conduzir. Qual grande filósofo foi casado? Heráclito, Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer não foram. Mas ainda não podemos sequer imaginá-los casados. O filósofo casado é coisa de comédia. Né? E aí vai. Bom, aqui, espera um pouquinho. Filósofo casado foi Aristóteles. O maior dos filósofos foi casado. Ainda pior, casou 2 vezes, porque ficou viúvo e uma vez só não bastou. Casou de novo. E se você vê, vamos dizer, o testamento que Aristóteles deixou, né, dividindo os seus bens entre seus parentes, seus amigos, os seus protegidos, etc., etc., você vê o profundo carinho que esse homem tinha, né, pela sua família, até pelos seus escravos, que ele tratava como amigos, e a quem ele libertou, legou propriedade para eles. Então, eu digo, olha, o maior dos filósofos foi casado, e se os outros não foram, quer saber? Fodam-se, eles não sabem o que estão perdendo. Família é muito bom, é muito bom. Dá trabalho e custa dinheiro. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado, não constitua família se você não tem dinheiro para pagar as fraldas. Tá certo? Então, mas se você tem algum dinheiro para pagar as fraldas, então constitua a família assim. Desse exemplo que Nietzsche cita, por exemplo, Kant e Leibniz, tá certo? Não se casaram por motivo de saúde, eles não tinham saúde suficiente, né, para ter que sustentar uma família e ficar lá transando com a mulher. E o Kant, na primeira transada, ele ia morrer, entendeu? E Leibniz também estava muito mal das pernas, então mal dava para ele estudar, né? Agora, se além de todo o trabalho científico e também diplomático que Leibniz fez, ele fosse casar, ele teria morrido, né? Spinoza não casou porque Spinoza não gostava de ninguém, tá certo? E Descartes porque ele comia empregadinhas, né? E Schopenhauer também. Schopenhauer comeu quantas empregadinhas pôde e as tratou muito mal porque era um machista sem vergonha que não tinha o menor respeito pelas mulheres que o serviam. Quer dizer, e o Nietzsche o que era? O Nietzsche era um solitário, tá certo? Que não ele dizia o seguinte, quando se aproximar das mulheres, leve um chicote. Ele não se aproximaria delas nem com um tanque de guerra. Por quê? Porque era um homem tímido, era um cagão. Você está entendendo? Então ficava lá trancado num quarto de pensão miserável, tocando punheta e pensando besteira. Você está entendendo? Essa é que é a realidade. Então essas pessoas são imaturas. Tá certo? Eu, quando quero aprender filosofia, eu vou procurar um homem adulto, quer dizer, um homem adulto que nem Aristóteles, tá certo? Que sabe o que está falando, tem experiência da vida, tá entendendo? Os outros, perto de Aristóteles, são tudo crianças, tá certo? Com exceção de Platão, que foi, vamos dizer, o mestre dele, né? Existe algum motivo vago para crer que Platão era um homossexual, então não ia casar mesmo, pô, assim, né? E se casasse não ia ter família, porque ainda não existiam esses milagres da técnica que esse pessoal hoje quer fazer, né? Então, e ele cita aqui o Schopenhauer, né, dizendo que... Como é que é o negócio? Não, ele cita o Huberto Roden, né, que todo ter nos escraviza, somente o ser nos liberta. Então, por isso não devemos ter família. Mas você mesmo, Lopes, você responde a isso com a citação que você coloca do Schopenhauer uma linha acima. Diz que... mulher e filhos não estão não se contam entre os bens que uma pessoa possui, porque ele é muito mais posse da família. Eu que tenho esse montão de filhos, eu sei, você é posse da família, você serve a eles. Agora, você tem razão quando você diz que a família limita a liberdade pessoal, tá certo? Porém, note bem, a liberdade pode ser vista em 2 planos. Isso é muito boa a sua carta, porque ela levanta um problema que é de fato importante. Quando se fala em liberdade, a palavra tem 2 sentidos. Uma coisa é a liberdade civil, quer dizer, o cidadão está livre da opressão do Estado. Tá certo? Outra coisa é a liberdade pessoal, dele poder fazer o que ele dá na telha, tá certo? De ele viver conforme os seus meros impulsos, seu gosto, seus caprichos, etc, etc. Essas 2 liberdades, na verdade, são antagônicas, porque aquele que vive segundo os seus caprichos, tá certo? Não alcança a maturidade e não tem força e nem inteligência para perceber quando está sendo manipulado ou oprimido pelo Estado. A massa que busca satisfação e busca prazer é a coisa mais manipulável que existe. Eu lhe sugiro um livro,
de um autor que se chama E. Michael Jones. O livro se chama Libido Dominandi, em latim. Então, o livro é em inglês, mas o título é uma expressão de Santo Agostinho, quer dizer, a volúpia de dominar, a volúpia de mandar. E ele mostra que, vamos dizer, que o incentivo à liberdade pessoal total, sobretudo liberdade sexual, vem sempre junto com as ideologias tirânicas. As ideologias tirânicas sempre prometem aos indivíduos um certo nível de anarquia, tá certo? Uma certa liberdade pessoal, vamos dizer, sem limites, porque sabe que as pessoas vão atrás disso como criança vai atrás de um doce, então elas se deixam manipular. Para você ter a liberdade civil, a liberdade contra o Estado, você precisa restringir a sua liberdade pessoal, você precisa amadurecer, aprender a sacrificar a sua liberdade pessoal por outras pessoas que precisam de você, sobretudo mulher e filhos. Quer dizer, você sacrifica uma parcela da sua liberdade pelos mais fracos, tá certo? E este núcleo, constituído, vamos dizer, pelo sacrifício que o homem adulto faz, este é o núcleo principal de resistência ao poder tirânico que vem de cima. Quer dizer, onde as famílias são fortes, o Estado tem um limite à sua atuação. Onde as famílias se dissolvem, todo mundo vira uma massa anônima, vira todo mundo criancinha, cada um atrás dos seus prazeres, dos seus brinquedinhos, dos seus gostos, o Estado manda em todos uniformemente, porque você atomiza, você dissolve as autoridades intermediárias, a começar pela autoridade paterna, tá certo? Você dissolve as autoridades, se dissolve a escala de autoridade que existe na sociedade e só fica 2 degraus na escala, fica o de cima e o de baixo. Quer dizer, quem não está em cima está embaixo. Isso é a definição do totalitarismo. Então, é claro que a família limita a liberdade pessoal, mas ela é o grande instrumento de defesa da liberdade civil. Então, vamos lá, vamos ver o que mais temos aqui. Ah, olha aqui. Alguém aqui me mandou essa notícia de que o Vaticano propõe um acordo anti-aborto. Está negociando com o governo brasileiro um acordo. Eu não sei o que o Vaticano está oferecendo em troca disso, mas nesse acordo o Brasil renunciaria a legalizar o aborto e, vamos dizer, pararia as exceções da legislação de aborto onde elas já estão. Note bem que essas exceções atualmente são que o Estado brasileiro admite o aborto em caso de estupro ou estado de risco iminente de vida para a mulher. Quer dizer, que são dois argumentos que os camaradas vivem usando a favor da descriminalização e que são perfeitamente inúteis porque são coisas que já têm. Então, a pretexto de proteger as mulheres que são estupradas ou que estão em risco, eles querem liberar o aborto para todas as outras que não estão em risco, que não foram estupradas coisíssima nenhuma, e que simplesmente querem sair dando para todo mundo, tá certo? E, vamos dizer, respaldar a sua diversão com a morte dos bebês. Quer dizer, o bebê é obrigado a morrer para a mulher poder se divertir, né? Porque ela também não quer ter barriga, ela não quer perder a linha, essa frescura toda, né? Quer dizer, por causa de um capricho, de uma frescura, tem que matar as crianças. Muito bem. Agora, acontece que se o Vaticano realmente propôs isto é um sinal, é um acontecimento de uma importância fora do comum. Porque vocês sabem que os organismos internacionais e essas grandes forças globalistas estão cercando e atacando as nações que não querem legalizar o aborto. Fizeram uma pressão imensa em cima do México, o México acabou cedendo. Estão fazendo uma pressão em cima da Polônia, querem criminalizar o governo da Polônia só porque o povo polonês é católico e o povo e o governo polonês não querem um aborto. Então, a Polônia é um centro de resistência contra essa tirania globalista que quer uniformizar as leis do mundo inteiro. Quer dizer que a legislação agora não vem mais, vamos dizer, da decisão popular, vem de uma comissão técnica em Genebra, que decide, quer dizer, meia dúzia de iluminados, decide a legislação baixa, né, da ONU como se fosse uma nova revelação. Quer dizer, a ONU é o novo Olimpo, então, né, descem as divindades lá do Olimpo com as leis dos prontos que você tem que obedecer. Então, a Polônia é um centro de resistência contra isso. E o Vaticano, evidentemente, é outro. Tá certo? E uma parte dos Estados Unidos também é. Quer dizer, metade dos Estados Unidos é uma resistência contra isso. E eu estou vendo que se o Papa quer fazer do Brasil um outro polo dessa resistência, isso significa nada mais, nada menos que o seguinte: a guerra começou. Começou a guerra da Igreja contra a nova ordem mundial. Porque até hoje,
há quase 100 anos, a igreja só está apanhando quieta e cedendo, como cedeu tudo no Concílio Vaticano II. Se esse Papa está reagindo finalmente, olha, é uma coisa de você rezar para que Deus o proteja e o fortaleça. Então, vamos lá. Agora também na mesma notícia vem a coisa de que o Lula evitará discutir as propostas, né? Quer dizer, o Lula é um verdadeiro sabonete, você não consegue segurar, ele segura e escorrega, tá certo? E o Lula também, ele não sabe o que ele pensa e pior, ele não quer saber, porque se ele souber o que ele pensa, ele vai ter que dizer. Então, ele se esconde dele mesmo, né? Ele não quer saber, ele está sempre de todos os lados, né? Nem sim, nem não, muito antes pelo contrário. Ele é uma espécie de Getúlio Vargas, sem o gênio do Getúlio Vargas. Porque o Getúlio Vargas, o filósofo Ortega Gasset dizia o seguinte: esse senhor Vargas, ele faz política de esquerda com a mão direita e vice-versa. E é exatamente o que faz, né, o Lula. Só que o Getúlio Vargas sabia mais ou menos onde queria ir, e você não pode esquecer que o período Vargas foi um período de crescimento formidável. Foi o período Vargas que industrializou o Brasil. Tá certo? Agora, e o Lula? O Lula só industrializou a picaretagem. Não é isso? Agora, vamos lá. Agora tem um outro negócio aqui interessante, que o deputado federal Luiz Bassuma, que é da Frente Parlamentar contra o Aborto, né, ele está realmente se opondo, vamos dizer, enfrentando bravamente a pressão majoritária do seu partido, porque eles são loucos por aborto, eles adoram esse negócio de aborto, né? Você já parou para pensar nisso? Questões, por exemplo, como aborto, movimento gay, né, feminismo, essas coisas todas. A esquerda, antigamente, a esquerda comunista ortodoxa, desprezava porque achava que tudo isso eram preocupações burguesas. Não é isso? Às vezes chegava até a dizer que essas coisas eram postas em circulação, maldosamente, pelo imperialismo, para desviar a militância do seu verdadeiro objetivo, que era a socialização revolucionária dos meios de produção. Diziam isso, eu ouvi quantas vezes não ouvi, né, o pessoal dizer isso. Esse negócio de sexo, de droga, tal, isso é tudo coisa da burguesia, né? Na verdade não era coisa dos próprios comunistas, mas eles diziam isso. Agora, hoje, esses assuntos se tornaram, vamos dizer, o miolo, a essência do discurso esquerdista. Não é uma coisa estranha. Como foi que isso aconteceu? Ora, isso aconteceu da seguinte maneira. Quer dizer, por um lado, eles desistiram da socialização dos meios de produção porque viram que isso não funciona. Quer dizer, a economia socialista, ela é inviável, a não ser que seja um socialismo meia bomba, quer dizer, que deixa metade da área para a iniciativa privada. E, por outro lado, aconteceu que nos círculos do que eu chamo de metacapitalistas, metacapitalista é o nego que enriqueceu tanto com o capitalismo que ele não quer mais estar submetido à concorrência. Então ele quer se apossar do Estado e ele não quer mais ser classe capitalista. Ele quer ser uma espécie de classe aristocrática, né? Casta governante. Entre os quais os famosos Rockefeller. Alguns dos Rockefeller eram maníacos por esse negócio de controle da natalidade. Inventaram esse plano de controle da natalidade porque eles achavam que o terceiro mundo não ia aguentar, né? Se continuar nascendo gente no terceiro mundo, ia todo mundo morrer de fome. Então precisava fazer uma campanha para nascer menos crianças no terceiro mundo. Fizeram a campanha no mundo inteiro, o resultado diminuiu barbaramente a natalidade, mas não no terceiro mundo. Diminuiu na Europa, bastante, muito na Europa e um pouquinho nos Estados Unidos. O terceiro mundo começou, continua a se multiplicar cada vez mais. Quer dizer, a campanha deu tudo errado, tudo exatamente ao contrário, e esses cretinos ainda acham que sabem o que estão fazendo. Daí, para continuar com essa ideia de controle da natalidade, o que fizeram? Fizeram um acordo com a esquerda latino-americana. Olha, vocês lutem pelo aborto e pelo movimento, pelo casamento gay e tal, e nós ajudamos vocês. Desde então tem chovido dinheiro desse pessoal globalista para a esquerda latino-americana que não tem limite mesmo. Se vocês viram, Jorge Soros, o que ele despeja em tudo quanto é campanha mentirosa, contra os Estados Unidos, contra George Bush,
É um negócio fantástico, fantástico. E a favor da descriminalização das drogas, a favor do aborto, etc, etc. Quer dizer, são rios de dinheiro que chovem. E, ao mesmo tempo, isso apela, então, primeiro para o desejo de dinheiro, né? O famoso désir d'argent, que é, no fundo, é a emoção mais profunda desse pessoal esquerdista, né? E apela também, vamos dizer, para o ódio anticristão, o ódio contra a civilização ocidental que eles sempre tiveram. Quer dizer, eles deixam de se interessar tanto por aquela proposta econômica socialista que é idiota e dão vazão à verdadeira motivação do movimento revolucionário, motivação que é anterior, inclusive, ao marxismo, que é o ódio ao cristianismo, o ódio à civilização ocidental. Então aí juntou a fome com a vontade de comer. Juntou esse negócio, essa mania demográfica desses ricaços, com este anticristianismo visceral e fanático desta gente. E também tem um apelo, esse negócio da aborto, quer dizer, você matar milhões de fetos, tem um certo apoio, vamos dizer, ritualístico, satanista. Tem gente que gosta disso. Quer dizer, ouve falar disso, o conceito começa a babar. Ah, nós vamos matar milhões de fetos. Eles acham uma delícia isso aí. Né? Quer dizer que isso tem um sentido ritualístico, mas é evidente que tem. Isso é uma espécie de operação mágica. Você não se pode matar milhões de crianças sem que isso tenha um efeito espiritual, psicológico sobre a humanidade, pô. E os caras gostam disso por quê? Porque eles querem entrar fundo na experiência do mal, na experiência da negação. Quer dizer, leiam o livro do Albert Camus, L'Homme Révolté, O Homem Revoltado, que é uma fenomenologia, vamos dizer, do espírito revolucionário, do espírito de revolta. Tá certo? E vocês vão ver que, no fundo, toda revolta, como diz ele, é revolta metafísica, é revolta contra Deus, é revolta contra a ordem do cosmos e é revolta contra a realidade. É amor à destruição enquanto tal. Então, ora, se você já tem, no fundo, aquele amor à destruição, aquele ímpeto sadístico, né? E ainda chega o Rockefeller enchendo você de dinheiro para você trabalhar por isso, ora, pô, é um tesão, né? Eles não resistem, então é por isso que eles adoram esse negócio de aborto, eles ficam com tanta raiva quando alguém os desmente. A motivação deles é totalmente irracional, maligna, não é digna de respeito. Agora, acontece que este deputado está aí bravamente enfrentando pressões de gente que quer até expulsá-lo do partido. E aqui tem um artigo que saiu no Correio Brasiliense dizendo que ele é contra porque ele é espírita. Não é isso? Então, ele, como espírita, absorve a parte da doutrina cristã, então ele é contra o aborto por causa disso. Agora, se eu fosse espírita, também seria contra o aborto. Por quê? Porque o nego é abortado, ele reencarna petista. Tá entendendo? E isso é o pior de tudo, né? Ou seja, ficar com tanta raiva de ter sido abortado, que ele diz, vou voltar e vou entrar no PT. Tá certo? Então, muito bem. Ó, parabéns aí ao deputado Luiz Bassuma. Coragem, desculpa a brincadeira. Coragem, vai em frente. Vamos lá. Que mais temos aqui? Vocês viram esse negócio da França? Quer dizer, o pessoal realmente não gostou do resultado da eleição. E esquerdista é assim. Eles dizem, nós queremos a democracia, nós queremos o voto popular, etc. Nós temos o voto popular, eles esperam e sai quebrando tudo. Quer dizer, a eleição, mas não é eleição. É eleição, mas só eles podem ganhar. Você votou no outro, não pode. É eleição, mas não pode, só pode votar num lado. E sempre foi assim, e sempre será assim. Quando é que vocês vão entender que esquerdista é maluco mesmo. O esquerdista tem um parafuso a menos, e é gente perigosa. Esquerdista não é normal, meu Deus do céu. Se esquerdista fosse normal, teria existido esquerdista ao longo de toda a história. E o esquerdismo não existia esquerdismo, quer dizer, veja, milhões de pessoas, cada uma delas achando que tem a solução dos problemas do mundo na cabeça, e que tem que matar quem não concorda, isto nunca existiu na história humana em civilização alguma. E isso foi uma coisa que foi aparecendo lentamente na Europa, primeiro com grupos minoritários, grupos heréticos dentro da igreja, foram se rompendo com a igreja, inventando o cristianismo deles, o cristianismo no qual eles mesmo eram o Cristo, né, o Cristo que vinha punir os maus e premiar os bons, cada um deles se achava habilitado a isso, mas no começo eram grupos pequenos. Aos poucos isso foi alastrando, e foi a partir do século XVIII que isso virou um movimento de massas, quer dizer, eram seitas ou gnósticas ou outro tipo de heresias que se tornaram um movimento de massa. E é um fenômeno exclusivamente moderno. Então é uma coisa anormal, porque aquilo que é normal no ser humano existiu desde sempre.
Nós somos iguais, tá certo? Aos homens de todas as épocas e de todos os lugares. Pode ser no século V a.C., no Egito, na Patagônia, na China, no Rock Park, o ser humano, ele tem uma estrutura permanente que permite que nós nos reconheçamos por trás das nossas diferenças meramente culturais, históricas e epocais. Tá certo? Quer dizer, a condição humana é a mesma e permite o reconhecimento. Tá certo? Agora, coisa que não existe permanentemente no ser humano, coisa que só existe numa certa civilização, durante uma certa época, é claro que é uma anomalia. Tá certo? Então, esquerdismo é uma doença espiritual, e olha, eu estou cada vez mais achando que não é só uma doença espiritual, estou achando que é uma doença psicológica no sentido clínico, no sentido clínico da coisa. Já existem alguns estudos que estão cada vez mais me levando a essa conclusão. Eu tenho lido umas coisas, depois num programa futuro vamos comentar isso aí. Muito bem. Agora, o meu amigo Carlos Granier, jornalista venezuelano, ele escreve aqui um artigo sobre o projeto do etanol, que diz que o acordo, né, para a produção do etanol resultou num desastre diplomático para a dupla Castro-Chaves e numa das tragicomédias mais assombrosas da história regional, nas quais a dupla perdeu frente à coalizão de países que têm interesse em desenvolver essa opção energética. Bom, é verdade. Quer dizer que, economicamente, isso foi, vamos dizer, um prejuízo para o Chaves. Foi não, vai ser. Mas eu não creio, até aí está certo, mas talvez o Granier esteja sendo um pouco otimista demais ao acreditar que isso é realmente uma ruptura dentro da esquerda latino-americana, né? Apesar do discurso do Fidel Castro, discurso que não faz sentido, porque ele diz, não, nós temos que plantar alimentos e não combustível, né? Isso aí é o fim da picada, porque produzindo etanol, o pessoal vai ganhar muito mais dinheiro, tá certo? Vai poder comprar muito mais alimento, ela vai poder produzir também muito mais alimento. E, aliás, o próprio Fidel Castro sabe disso, porque antes eles mesmos eram entusiastas desse negócio do etanol, agora de repente mudaram de ideia, eles são dois palhaços mesmo. Mas eu não creio que isso seja uma ruptura profunda e efetiva na esquerda latino-americana. Por quê? Porque eles têm planos estratégicos comuns desenvolvidos ao longo de 50 anos. E essa questão do etanol é um interesse nacional brasileiro. Isso é bom para o Brasil, tá certo? Olha, o Lula não é contra o interesse nacional, mas acontece que o interesse nacional é a prioridade 2. A prioridade 1 é o poder da esquerda latino-americana, ele incluído. Ele não pode romper a unidade da esquerda latino-americana, senão ele está ferrado. Ele está ferrado, em primeiro lugar, politicamente, que o pessoal da esquerda vai fritá-lo. E pode estar ferrado até fisicamente, que o pessoal da Farc lhe manda dar um tiro na cabeça e babau, acabou-se o Lula. Tá entendendo? Quer dizer, isso não é brincadeira. A ideia do George Bush foi a de usar o interesse nacional brasileiro como arma para, de certo modo, criar uma divisão dentro da esquerda latino-americana. Mas o Lula já provou que ele é capaz de sacrificar o interesse nacional à unidade da esquerda latino-americana. Então, toma lá da cá. Recentemente, no caso da Bolívia, ele sacrificou o interesse nacional pela unidade da esquerda latino-americana. Agora ele está em condição de barganhar. Chega lá e fala, peraí, agora chegou a vez do Brasil, o Brasil também tem que ganhar um pouco, não é só vocês que ganham. E eu acho que o Chaves, apesar de todo esse show que ele está fazendo, Chaves e Morales, são perfeitamente capazes de compreender isso e são capazes de negociar. No mínimo são capazes de negociar. Por quê? Porque o dinheiro não é deles. O dinheiro é de quem trabalha. O dinheiro é da população sofrida, que esse pessoal acha que é deles. Porque eles acham que o Estado é deles, que eles podem fazer o que quiser. Tá certo? E que quem não concorda com eles, né, tem que ir para a cadeia. Aliás, por falar nisso, esta semana estava aí um grupo de deputados equatorianos, né, que foram caçados, foram simplesmente mandados embora do parlamento pelo presidente Correia, do Equador. E vieram aí pedir socorro para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Aquele seu Insulza, né? Você vê o nome do cara, Insulza. Né? Insulza é mistura de insulto com insosso, né? Então, esse seu insosso, ele
já como que avisando os deputados que ele não ia ajudá-los, chamou um conferencista puxa-saco do Correia para fazer uma conferência exatamente no dia que os homens estavam aí para pedir socorro. Como que diz? Não vem que não tem. Né? Agora, os camaradas chegaram aí, veja como são as coisas. Eles não tinham dinheiro para um hotel, estavam dormindo empilhados na sala de uma salinha pequena na casa de uma pessoa amiga e um hóspede não tinha dinheiro para o hotel. Agora você imagina se eles fossem do MST, se fosse da FARC, se fosse do PT, estava tudo em hotel de 5 estrelas, cheio de mulher, numa suruba dos diabos, tá entendendo? Paga com dinheiro público, tá certo? Como esses caras fazem. Você não viu o governador da Bahia, seu Jacques Wagner, né? Fazendo quase, né? Chegando a uma suruba, às vezes de fato, com a mulher do ministro, né, na frente de todo mundo, e aquilo numa festa que paga com dinheiro público, e ninguém mais acha nada, porque o brasileiro já está totalmente desmoralizado, pode fazer tudo, o pessoal do PT pode cuspir na cara dele, pode peidar na cara dele, pode fazer o que quiser, e eles, sim senhor, sim senhor, sim senhor, porque é uma alma cansada, né? O brasileiro já passou do ponto de se escandalizar. Quando ele se escandaliza, agora ele fica com raiva dele mesmo, em vez de ficar com esses caras. Né? Então, se fosse essa gente aí, estava tudo em hotel de 5 estrelas, tá certo? E nós estaríamos pagando, né, as putas para eles, tá certo? É duro, né? Muito bem. Esse seu Jacques Wagner, por exemplo, eu acho que tinha que ser tirado do cargo a pontapé, mas a pontapé e 10 minutos depois. Ele e esse Gilberto Gil que fica emprestando a mulher para o outro ficar se esfregando nela lá em público. Quer dizer, é corno, tá certo? É cornudo contente. Quer dizer, está mostrando aquilo e está orgulhoso, porque ele acha que ele é progressista. Isso é ser porque, né? O que antigamente era corno, agora é ser progressista, é ser um cara iluminado. Ora, porra, quer dizer, vai ser iluminado, pelo menos vai se ilumine com discrição, vai lá fazer a sua surubinha num hotel, tá entendendo? E vai fazer com o seu dinheiro, não com o nosso, porra. Né? Agora, tem muita coisa mais para falar, mas não há mais tempo. Deixa eu ver se tem alguma coisa muito urgente. Tem alguém na linha aí? Não, agora não tem ninguém. Então, muito bem. Não, o que quer que seja, vai ter que ficar para a semana que vem. Não dá mais. Lamento muito. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.